Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos para abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, e cinco delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do vosso óleo, que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graça, pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu agradeço ao nosso pastor pela confiança de nos conceder esta oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui, amém? Glória a Deus. Esse texto a qual nós lemos conta a história de 10 moças. Elas estavam à espera de um homem, de um noivo. Ia haver um casamento. Existiam outros convidados aqui nessa festa que a Bíblia não cita. E eu quero falar sobre o tema: despertemos para a vinda do noivo. Essas 10 moças, a Bíblia diz que elas eram virgens. Virgindade fala de pureza. Todas elas estavam no mesmo propósito, esperando o noivo, porque ia haver uma festa de casamento. Todas elas, quando nós lemos no capítulo 25, no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos que elas pegaram lamparinas. Todas elas pegaram lamparinas. Todas elas estavam no mesmo propósito, esperando o noivo. Todas elas estavam na expectativa de o noivo aparecer. Só que quando nós lemos no versículo 2, a Bíblia nos mostra a diferença dessas 10 virgens. Porque eram 10, mas 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas, ou tolas, ou imprudentes, conforme for a sua versão da sua Bíblia. As virgens que eram prudentes, elas levaram as suas lamparinas, assim como as imprudentes tinham suas lamparinas. Porém, elas tinham um detalhe: que nas suas lamparinas tinham, além das suas lamparinas, as virgens prudentes levaram azeite numa vasilha. Azeite reserva para encher as lamparinas.
E aqui nós aprendemos o quê? Que essas virgens prudentes, preste muita atenção, estas virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis. As virgens prudentes simbolizam os crentes sinceros, que eles estão realmente esperando o noivo, e porque estão esperando o noivo, eles têm uma vida de preparo para encontrar-se com o noivo. Porque o crente que é fiel ao Senhor, o crente que realmente é sincero ao Senhor, ele tem uma expectativa de se encontrar com o noivo, e ele se prepara para se encontrar com o noivo, que é Jesus. Louvado seja Deus. Essas virgens prudentes aqui, irmãos, fala dos crentes que são sinceros, crentes que são verdadeiros, crentes que são amorosos, crentes que realmente têm a expectativa de se encontrar com o noivo. A palavra de Deus nos mostra no Salmo 101, no verso 6. O texto diz assim, olha: os meus olhos, os olhos do Senhor, estarão sobre os fiéis da terra. Ou seja, Deus, ele olha lá do céu para aqui, para a terra. Deus olha para a igreja, Deus olha para mim, Deus olha para você, e ele sabe quem está sendo fiel a ele. Deus, ele sabe quem realmente é como essas virgens prudentes, que estão se preparando para se encontrar com o noivo Jesus, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Aquele que anda com fidelidade, aquele que anda com sinceridade, aquele que anda com retidão, aquele que anda em santidade, os olhos do Senhor estão sobre eles. O Senhor está contemplando cada um dos fiéis da terra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, um exemplo dessas virgens prudentes. Por quê? As virgens prudentes, elas tinham lamparinas, e além das lamparinas, elas tinham azeite numa vasilha para poder encher as suas lamparinas, porque elas queriam ter as suas lâmpadas acesas. O crente que é fiel a Deus, que é assim como essa virgem prudente, ele não pode deixar o fogo se apagar. Aleluia. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 em diante, diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí o versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, o crente fiel, a lâmpada dele não se apaga, aonde ele passa ele é luz, e as pessoas olham para o testemunho, para a vida que ele tem, e pode glorificar a Deus por causa da vida daquele fiel. Aleluia! As pessoas, a Bíblia está dizendo que as pessoas que são luz, que realmente têm a luz de Deus na sua vida, as outras pessoas olham para a maneira dele viver, e olhando para a maneira dele viver, diz assim: aquele ali é fiel ao Senhor, aquele ali ele é servo do Senhor. Aleluia. Não tem um ditado que diz por aí, que fala assim: rapaz, crente daquele jeito lá o inferno está cheio. Não tem? Quem já viu isso aí, irmãos? Crente daquele jeito lá o inferno está cheio. Isso é para o crente que não é fiel. Agora o crente fiel, as pessoas podem olhar para a vida dele, a maneira que ele vive, a maneira que ele trata os seus negócios, a maneira que ele vive na sociedade, e pode glorificar a Deus por a vida daquela pessoa, porque a luz de Cristo, a luz do Evangelho está no coração, está na vida dessa pessoa. Glória a Deus. O outro tipo de virgem aqui, meus irmãos, a primeira são as prudentes. Outro tipo de virgem aqui que o texto está mostrando, que são as virgens imprudentes, ou tolas, ou loucas. Elas são imprudentes, por quê? Preste muita atenção. No versículo 1 diz que todas elas pegaram lamparinas. Todas elas, eram 10.
5 delas pegaram lamparinas e levaram azeite nas vasilhas, porque eram prudentes. Agora as tolas, elas levaram lamparinas, porém elas não levaram azeite. Elas levaram lamparinas, mas elas não levaram azeite. E observe que elas também esperavam o noivo. Esse tipo de virgem aqui, imprudente ou tolo, fala da pessoa que ele vive apenas uma religiosidade. Como assim? É a pessoa que ele vem na igreja e acha que por ele vir na igreja, ele está salvo. Porque a religiosidade é isso. A pessoa acha assim, uma pessoa que ele vive uma religiosidade. Ele acha assim, não, eu vou fazer bem para o meu próximo, e porque eu faço bem para o meu próximo, agora eu sou salvo. O religioso acha assim, não, eu venho na igreja, eu participo do culto, eu canto na igreja, às vezes me dão uma oportunidade, eu dou até uma saudação, e por isso eu sou um salvo. Às vezes ele participa de um culto porque ele gosta de ouvir os louvores. Ele gosta de ouvir até a ministração, porque às vezes alguém que ministra fala bonito, fala do jeito que ele gosta, às vezes tem uma palavra que ele gosta. Mas isso não faz da pessoa um salvo. O religioso é uma pessoa que ele vive apenas de aparência. Quem olha para essa pessoa vê ele de terno e gravata. Quem olha para essa pessoa, ele dá até a paz do Senhor. Porém tem um detalhe, ele não tem azeite na vida. E o azeite aqui, meus irmãos, nós já vamos ver que o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. As virgens loucas eram pessoas religiosas e autossuficientes. As virgens loucas acreditavam na sua própria justiça. As virgens loucas, como eu já falei, acreditavam que o fato de ela participar de um culto já estava tudo bem. Ali ela já estava esperando o noivo. Quando o noivo viesse, talvez ele daria um jeitinho e ela entraria. Mas não. A Bíblia diz assim, meus irmãos, em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Se você ouve a palavra de Deus e você não coloca em prática na sua vida, você é uma virgem louca. Você é uma virgem imprudente, porque a palavra diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus ele conta uma parábola dizendo que ele compara o homem prudente, aleluia, aquele que ouve a palavra dele e cumpre. Jesus compara essa pessoa a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus diz na mesma parábola de Mateus, no capítulo 7, que aquele que ouve a palavra dele e não coloca em prática é um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Meu irmão, obrigado. Tem que arrumar um... Pega aqui, varão. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, Jesus ele compara o homem tolo. Aquela pessoa Jesus chama de tolo. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Mas a pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, Jesus chama essa pessoa de homem prudente, que está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce vivo, sobre um alicerce que dura. Aleluia. A parábola das virgens nos diz que essas virgens imprudentes, as tolas, elas não levaram azeite consigo. O azeite, como eu já falei, ele é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Preste muita atenção. Elas eram virgens, porém elas não tinham azeite. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que aquela pessoa
que não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é salva em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, Paulo diz assim, olha: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém, preste muita atenção agora, Paulo está dizendo assim, ó: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa urgentemente de buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não faça como essas virgens loucas que dormiram sem buscar o azeite, sem buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é, aleluia, o nosso Consolador. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós necessitamos do Espírito Santo. A Bíblia, como eu já li aqui em Romanos 8 e 9, está bem clara: quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Isso é muito sério, meus irmãos. E aqui nós podemos aprender 4 lições importantes com estas virgens aqui, com essas loucas. O texto aqui, meus irmãos, a lição principal do texto aqui, de Mateus no capítulo 25, é a importância de estar preparado para a vinda do noivo. A importância de estar preparado para a vinda do noivo. A primeira lição que eu encontro aqui dessas mulheres, essas mulheres loucas, aleluia, só vai se encontrar com o noivo quem tem a chama acesa pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque no dia da vinda de Jesus, irmãos, no dia da vinda de Jesus, o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está em você, ele nos levará ao encontro de Jesus nos ares. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo aqui com essas virgens: no dia da vinda do noivo, haverá pessoas preparadas e haverá pessoas despreparadas. No dia da vinda de Jesus, que Jesus vier buscar a sua igreja, que Jesus vier nos ares para buscar a sua igreja, haverá pessoas que estão com azeite, com o Espírito Santo, e as chamas estão acesas na sua vida. Mas também no dia da vinda de Jesus, vai haver pessoas que eles lamentavelmente não estarão preparados, e o noivo virá, e eles não serão chamados no arrebatamento da igreja. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo aqui: nós somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. A obrigação de um pregador é pregar a palavra. A obrigação do pastor é ensinar a palavra, pregar a palavra, mas colocar em prática é você que tem que colocar. Aleluia. No céu, meus irmãos, coloque isso na sua mente: você é indesculpável. Se você morrer hoje, Deus te guarde disso. Mas se você morrer hoje, se Jesus te chamar hoje e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você é responsável por ir para a condenação eterna. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Eu sou responsável por mim. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Aleluia. Outra lição que nós podemos aprender aqui, irmãos: será uma surpresa boa. A vinda de Jesus será uma surpresa boa para aquele que se preparou. Mas a vinda de Jesus será de muita dor, de muita angústia para aquele que não está preparado para se encontrar com Ele.
No dia que Jesus vier buscar a sua igreja, vai ter aqueles, meus irmãos, que estão se preparando, que estão preparados, e eles serão arrebatados, eles ouvirão o soar da trombeta, e eles estarão nas nuvens arrebatados, para estar para sempre com o Senhor. Mas no dia da vinda de Jesus, aquelas pessoas que não se prepararam, meus irmãos, vai haver muito pranto em todos os lugares do mundo. As pessoas que ouviram a mensagem não se renderam ao Senhor Jesus, e no dia da vinda do Senhor, alguém que ele amava, alguém que ele conhecia, alguém que às vezes era até um parente seu, que servia ao Senhor com sinceridade, ele vai chegar na sua casa, vai chegar no seu trabalho, e chegar lá não vai mais encontrar aquela pessoa, porque sumiu um povo no mundo, sumiu um povo em todos os lugares da terra, desapareceu um povo, porque o Senhor Jesus buscou a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu concluo, meus irmãos, fazendo a leitura do Evangelho, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aqui significa morreram, acerca dos que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, preste muita atenção. Paulo está dizendo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aleluia, assim também, aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo conclui dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, na igreja de Tessalônica, alguns irmãos, eles estavam entristecendo o seu coração, porque eles eram servos do Senhor, mas eles acreditavam que aqueles irmãos que morreram antes de Jesus voltar, para eles ali já tinham se acabado, a esperança daquelas pessoas tinha sido se acabado. Aí Paulo, pela orientação de Deus, ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou, irmãos? Aleluia. Paulo está dizendo, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que morrem, que dormem, aleluia, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, que já morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Aí Paulo está dizendo assim: aquelas pessoas que morreram em Cristo, aquelas pessoas que morreram servindo a Jesus, no dia da vinda do Senhor Jesus, essas pessoas, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia. Observe aqui, irmãos, aqui é a ressurreição dos crentes salvos em Cristo Jesus. Aqueles que morreram servindo ao Senhor. Aqui não é ressuscitar ímpio, não, é ressurreição de crente. Aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus vai tocar lá no alto. Jesus, ele vai vir. Aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão e estarão ali nas nuvens com o Senhor.
Aí o apóstolo Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, porque quando Jesus vier, vai ter muita gente viva. Ele pode voltar até hoje. De repente esse culto não termina aqui, de repente ele termina lá na glória. Aleluia, aleluia, oh glória. Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos, eu e você, meus irmãos, seremos arrebatados. Vai acontecer o rapto, seremos tirados com mão forte. Neste momento, meus irmãos, o meu corpo corruptível, o seu corpo corruptível, será transformado em um corpo glorioso, num abrir e num fechar de olhos, e nós encontraremos o nosso Senhor Jesus lá nos ares. Aleluia. Amando Yashu andará machoia ramanaga. O mandar sui andará. Aleluia. É tempo de preparar para se encontrar com o noivo. Aleluia. É tempo de se preparar para se encontrar com o noivo, porque você precisa estar preparado. Não pode faltar o azeite na tua vida. Não deixe a chama apagar na tua vida. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Aleluia. Oh, glória! Vai ser glorioso, meus irmãos, quando nós sermos arrebatados. Aleluia! Esse nosso corpo mortal, ele será convertido em um corpo imortal. Um corpo que não tem mais desejo pelo pecado. Um corpo que não tem desejo mais por essas coisas. E a Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Aleluia! Ali nos ares, meus irmãos, a igreja será galardoada, porque a Bíblia nos diz, Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está para dar a cada um segundo a sua obra. O noivo vem buscar a sua igreja e já vem com galardão. Aleluia. Fique de pé, meus irmãos. Amém. Aleluia. Despertemos para a vinda do noivo. Despertemos para a vinda do Senhor. Despertemos para a vinda de Jesus. Porque a qualquer momento a trombeta de Deus toca. Preste atenção. A trombeta de Deus vai tocar. E só quem é de Deus vai ouvir o toque da trombeta. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. Feche os olhos. Amém. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém essa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor, entregar a sua vida para Jesus? Você ouviu essa palavra e quer ter essa certeza, essa esperança. Você quer ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, como eu preguei aqui hoje. A Bíblia diz que no momento em que nós aceitamos Jesus, preste muita atenção, no momento em que aceitamos a Jesus, nós somos justificados diante de Deus, ou seja, considerado justo. E nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. A partir daí nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, dá um sinal, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Não tem. Aleluia. Vou estar orando pela sua vida, por todos os irmãos. Senhor, nós te damos graça, meu Deus. Agradecemos pela tua palavra. Somos gratos a ti, ó Deus, por nos permitir estar aqui, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que prepare a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para nos encontrarmos contigo, Senhor. Não deixe, Senhor, sermos como as virgens loucas, que nos desleixamos, que não cuidamos da nossa vida espiritual. Senhor, nós sabemos que somos responsáveis, Senhor, pela nossa vida espiritual, individualmente, ó Deus. E por isso nós oramos neste momento, pedimos a Ti, que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa esperança, enche-nos do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro pela tua igreja, Senhor. Se tem alguém neste momento, Senhor, que está com seu coração fraco, que está, meu Deus, desanimado, pedimos ao Senhor um renovo espiritual sobre os teus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos.